O tema da minha mensagem hoje é o roubo da sepultura. Ficaram curiosos? Eu queria dizer para vocês que ao longo da história, muitos roubos acabaram se tornando muito conhecidos, não só por conta do muito dinheiro que foi tirado, mas muitas vezes pela engenhosidade e até mesmo pelo final, né? Muitas vezes esses roubos acabaram sendo frustrados na medida que os ladrões foram pegos e até mesmo que roubaram também foi devolvido. Em 2003, houve um roubo do Banco Central do Iraque, em que Saddam Hussein, sabendo que seria invadido pelos americanos, ele mandou os seus filhos roubarem $1 bilhão do Banco Central. Afinal disso aí todo mundo sabe, ele perdeu a guerra e o dinheiro foi recuperado. Em 1972, um dos maiores roubos na história americana aconteceu no United California Bank, em Laguna Niguel, da Califórnia, quando dois homens mascarados desarmaram os alarmes, colocaram dinamite no teto do cofre e saíram de lá com mais de $30 milhões. No ano 2000, uma das maiores tentativas de roubo aconteceu no Domo do Milênio, em Londres. Era uma exposição dos diamantes de Beers, uma exposição maravilhosa, né? E naquele dia tinha um diamante muito raro, de 203 quilates, avaliado em $529 milhões. E uma gangue inglesa entrou, o ladrão que violou lá o vidro que estava em exposição era considerado inviolável, inquebrável, e o camarada conseguiu quebrar, levou o diamante e eles conseguiram chegar até o rio Tâmisa, onde eles pretendiam fugir com uma lancha de alta velocidade. Felizmente foram pegos, o diamante foi trazido de volta e aí as autoridades preferiram que o diamante que ficasse exposto lá fosse uma cópia. Muitos roubos se tornaram até motivo de filmes, né? Por conta de toda a adrenalina e de todo engenho que muitas vezes essa empreitada exige. Mas eu queria dizer para vocês que o maior de todos os roubos aconteceu no ano 32 depois de Cristo, quando Jesus roubou o poder da morte, invadiu a sepultura e roubou o poder da morte. Amém ou não? Você pode dar um grito de júbilo aí? É por isso que o apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está a morte, o seu aguilhão? Amém? O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Coríntios, no 1 Coríntios 15, ele chama a morte de o último inimigo a ser vencido. Queridos, eu fiz uma pesquisa e, aliás, eu li uma pesquisa americana que diz que no mundo 67 milhões de pessoas morrem todos os anos. No Brasil, o IBGE diz que é por volta de 1,5 milhão de pessoas que morrem a cada ano. A verdade é que no mundo 2 pessoas morrem a cada segundo. 2. Todo mundo vai morrer, a menos que você estiver aqui na geração que vai ver o arrebatamento. Porque a morte é um inimigo insuperável, né? Aliás, eu quero dizer para você que todo mundo vai morrer porque todo mundo nasceu com uma doença incurável chamada vida. Você nasce e está morrendo
a cada dia que passa. Mas na mensagem de hoje, que eu chamei de o roubo da sepultura, eu quero ler um texto lá de Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, e depois eu quero contextualizar este encontro de Jesus com o apóstolo João. Diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau, que coisa maravilhosa, né? João estava velho, por volta de 90 anos de idade, preso numa ilha chamada Patmos, que fica a aproximadamente 65 quilômetros da costa da Turquia. Aquela era uma ilha penal. O imperador Domiciano levantou uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Os cristãos foram vistos como adoradores de um culto estranho, e muitos foram mortos. Todos os apóstolos já morreram nesta época, e João era o último apóstolo vivo. A verdade é que eles tinham muito medo do que pudesse acontecer com ele, porque a qualquer momento ele poderia ter a sua vinda findada de uma maneira terrível. Ele estava sozinho, há muito tempo sem ver ninguém amigo, e de repente aparece Jesus. Não mais aquele Jesus com quem ele andou, afinal de contas Jesus tinha sido o seu Senhor, ele tinha sido seu discípulo, seu melhor amigo, mas 70 anos havia passado. E ali João está abatido, atemorizado, e quando ele vê Jesus ele fica ainda com mais medo. E Jesus então põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, e traz essa palavra maravilhosa. Mas a verdade, gente, é que todos nós temos medos. As crianças têm medo. Tem medo de escuro, tem medo de bicho-papão, tem medo de palhaço, tem medo de montanha-russa. Os adultos também têm os seus medos. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de ser rejeitado. Então, essa palavra é para todos nós, porque ao roubar a sepultura e ao roubar o poder da morte, Jesus venceu todos os inimigos que podem infligir medo para mim e para você. Amém? Você pode dar glória a Deus aí e dizer: eu creio. Então, na mensagem de hoje eu quero refletir nessa breve conversa que Jesus teve com João e mostrar aqui 4 razões porque nós não temos que temer. São 4 razões muito claras que podem nos trazer conforto, consolo, assim como foram para João, e que podem mudar a nossa maneira de enxergar a vida e até mesmo a morte. A primeira razão, gente, é que Jesus acalma o estresse do medo. O medo gera adrenalina, o medo gera, o nosso batimento do coração aumenta, porque a adrenalina faz você ter uma taquicardia, Quando você, por exemplo, percebe que vê um cachorro feroz que vai te morder, você é tomado de adrenalina, as glândulas adrenais, elas secretam a adrenalina, vai para o coração, vai para os músculos, você consegue dessa maneira correr muito mais rápido por conta do medo. Existem alguns medos que são naturais e até saudáveis, mas existem medos irreais. Foi feita uma pesquisa que 85% dos medos que temos nunca se concretizarão. E a verdade é que Jesus acalma os nossos medos, assim como acalmou o medo de João. A Bíblia diz que ele botou a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Você sabia que
Toda vez que você toca numa pessoa que está enferma, que está com medo, isso acalma a vida dela? Você sabia que muitos doentes terminais amariam que alguém os visitasse? Cícero faz isso toda semana. Tocasse neles e os afagasse. Você sabia que até mesmo animais são levados para os hospitais para alegrar a vida de crianças com câncer terminal ou de velhinhos? O toque, o calor da pele, a sensação do amor é algo que nos acalma. Agora imagine ser tocado pela mão do próprio Deus. Não é maravilhoso? Você pode aplaudir o Senhor. Hoje Jesus quer tocar na sua vida e dissipar todo o medo. Jesus sempre fez isso na vida dos seus discípulos. Quando ele os chamou para serem pescadores de homens, primeiro ele disse: vamos para o fundo. E aí Pedro tinha passado a noite inteira sem pescar, falou: vamos, né? Quando Jesus disse: joga a rede, ele disse: Senhor, pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra eu atirarei a minha rede. Quando os peixes eram muitos e eles temeram, Jesus olha para ele e diz: não temas, a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. Jesus também certa vez chegou no meio de uma tempestade andando sobre as águas. E os discípulos, pensando que era um fantasma, começaram a pensar que iam morrer. E Jesus falou: calma, não temam, sou eu. Jesus sempre, mesmo enquanto estava nessa vida, ele tirou o medo das pessoas. Mas nesse momento é o Senhor dos Senhores que está ali diante de João, dizendo: João, você nunca esteve sozinho. Eu estou aqui agora para te mostrar o que vai acontecer. Não temas. Querido, você pode não saber o que vai acontecer na tua vida, mas de uma coisa você pode ter certeza: o Senhor está com você. E Ele vai estar até na hora da morte. Amém? A Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado, mas Lázaro, o crente, foi escoltado pelos anjos até o seio de Abraão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo. A segunda razão, porque nós não precisamos ter medo de nada na vida, e muito menos da morte, é porque o próprio Cristo afirma ser Deus. Ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. E nessa pequena frase tem tanta profundidade, tanta verdade. Eu quero aqui falar de dois aspectos que comprovam a divindade de Cristo. A primeira delas, porque no grego é ego eimi, mas no hebraico é Yahweh, o nome de Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés fala: Senhor, mas eles vão me perguntar quem te enviou. E Deus fala: diga que o eu sou te enviou. Repita comigo, diga assim: o nome de Deus é o eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o que era, eu sou o que serei. Eu era o que fui, eu era o que sou, eu era o que serei. Eu serei o que serei, eu serei o que era, eu serei o que sou. A eternidade de Deus é expressa em eu sou. Glória a Deus. E Jesus sabia muito bem disso, e quando ele usava esta figura, ele irritava muito aos fariseus. Lá em João capítulo 6 ele disse: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8 ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10 ele disse: eu sou a porta das ovelhas. E também disse em João capítulo 10: eu sou o bom pastor. No capítulo 11, diante da morte de Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira.
nós não temos que temer, porque Ele é tudo de que precisamos. O antídoto para a morte é a vida. E Jesus é a ressurreição e a vida. Então, querido, saiba você que ainda que a morte, o desconhecido, seja algo que nos faça todos estremecer, eu quero te dizer que nós que cremos em Jesus, a morte não é o fim, mas é o início da vida eterna. Amém? Então nós não temos que temer. Ele violou e roubou a sepultura e o poder da morte. Aleluia. E depois ele diz: eu sou o primeiro e o último, a origem de tudo e o destino de todas as coisas. Mas saibam vocês que esta afirmação que Jesus falou, Ele retirou, Ele citou Isaías 44:6, quando o próprio Deus afirma isso a respeito de si mesmo. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. O que Jesus está dizendo para João? João, eu sou Deus, eu sou o eterno, aquele que é a causa e não a consequência, aquele que é o causador de todas as coisas. Eu sou aquele que não sou afetado pelas situações, eu sou o que sou. Estou aqui pondo a mão sobre você, te dizendo: não temas. E o Senhor hoje vai tocar na sua vida, e vai tocar na sua vida para dissipar os seus temores, as suas angústias. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Eu creio, eu recebo. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. A terceira razão porque nós não temos que temer é porque Jesus afirma que é Ele quem controla a sua própria morte. Versículo 18 diz assim: eu sou aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu vou ler para vocês no grego aqui. Kairozon, que egenomen necros, que eduzon, enitonzaionas, toionon, que errotas kleis tutzanato etu ado. Entenderam? Exatamente aquilo que eu tinha lido antes. Fiz isso de brincadeira, mas só para dizer para vocês que aqui no texto grego tem um segredo maravilhoso. Vou dar aqui uma aula de português para vocês, que eu vou precisar disso para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quantos de vocês aqui já ouviram falar de voz ativa, voz média ou voz passiva? Esse povo é um povo educado, né? Voz ativa é: eu faço isso. A voz média é quando você faz a ação para si mesmo. Por exemplo, eu me lavo. Essa é a voz média. E a voz passiva é quando alguém faz a ação para mim. Eu sou lavado por Jesus. Neste verbo aqui, estive morto, o verbo está no tempo médio. Não é eu estive morto, eu me tornei morto. O que está querendo dizer aqui, gente? Que Ele controlou a ação. Não foi ninguém que matou Jesus, Ele entregou a sua vida. Vocês querem ver João capítulo 10, versículo 18? Diz assim: Jesus falando sobre a sua morte, Ele diz: ninguém, está falando da vida, tá? Ninguém atira de mim a minha vida, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus está dizendo: ninguém vai me matar se eu não quiser. Isso é tão verdade que quando Judas chega com a guarda, não era a guarda romana que foi prender Jesus, era a guarda dos fariseus. Quando perguntaram, Jesus perguntou: a quem procurais? Eles disseram: a Jesus. Não se esqueçam que era de noite. E Jesus não era muito conhecido ali, porque Jesus só ia a Jerusalém na época das festas. Ele vivia o tempo inteiro na Galileia. Quando ele disse: sou eu,
este sou eu aqui que eu falei para vocês, o nome de Deus. Os soldados caíram no chão só com a voz dele. Depois, quando prenderam a Jesus, Pedro tirou a espada, cortou a orelha do soldado Malcom. Jesus colou e falou: Pedro, quem viver pela espada vai morrer pela espada. Porventura, se eu quisesse, eu não poderia pedir ao Pai, e Ele não me mandaria uma legião de anjos. Uma legião são 6.000 anjos. Ele está deixando claro que ele não morreu porque ele foi incapaz, porque politicamente ele não tinha força. Ele entregou a sua vida. Queridos, ao longo da história da vida de Cristo, muitas vezes tentaram matá-lo. Quando ele nasceu, Herodes tentou tirar a vida de Jesus. Mandou matar todos os meninos nascidos até 2 anos. Não conseguiu. Quando ele começou o seu ministério, Satanás o levou até o pináculo do templo e tentou convencê-lo a se suicidar. Não conseguiu também. Quando ele começou a pregar e foi para a sua cidade, onde ele foi criado, em Nazaré, quando ele abriu as escrituras e disse que ele era o próprio Deus, o próprio Messias, hoje se cumprem minhas escrituras, os judeus ficaram muito irados, o pegaram e quiseram o levaram até um monte e quiseram jogar ele lá para baixo. E a Bíblia diz que ele se desvencilhou e passou no meio deles, e eles não fizeram nada. Até hoje aquele monte é chamado de o Monte do Precipício. Muitos de vocês que já foram comigo para Israel, eu os levo lá em Nazaré, e você vê a altura daquele monte. Não puderam matá-lo. Até na cruz. Saiba que na cruz, gente, Jesus só morreu porque quis. Espera lá, pastor, como assim? Como assim? A Bíblia diz claramente que quando chegou a hora, exatamente 3 horas da tarde, quando o sacrifício no templo estava sendo morto, porque saibam vocês, no dia da Páscoa, 9 horas da manhã, o sacerdote amarrava o cordeiro inocente e o levava até o altar e deixava ele preso, amarrado lá. Às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo crucificado. Às 3 da tarde, o sacerdote degolava o sacrifício, o cordeiro. Às 3 da tarde, a Bíblia diz que Jesus inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Foi Ele que decidiu morrer. Foi Ele que decidiu sair do corpo mortal. Até o fim, Ele controlou a sua morte. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se Ele controla dele, Ele também controla a sua. Você pode dizer glória a Deus? E a Bíblia, e o próprio Jesus diz: eu tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Ele estava falando aqui da ressurreição. Isto fica claro também a autoridade que ele tinha sobre a vida dos demais, quando ele está diante do túmulo de Lázaro, há 4 dias morto. Ele clama, manda que tirem a pedra e clama: Lázaro, vem para fora. E na hora que ele clama: Lázaro, vem para fora, o morto há 4 dias saiu vivo. Eu fico imaginando Lázaro no bem bom, já no seio de Abraão. Falou: uai, os anjos chegaram para ele e falaram: você vai ter que voltar, se prepare. Como assim? Tá bom aqui? Não, olha lá o que está acontecendo. Você vai voltar. E quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora, o espírito de Lázaro foi sugado para dentro do seu corpo, e ele saiu andando para fora. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão, em nome de Jesus. Mas sabe o que é mais lindo? Que um dia, ao som da sua voz, todo aquele que nele creu, quando ouvir a voz do Senhor, vai ressuscitar para a vida eterna. Você pode dar um grito de júbilo aí, meu irmão? Mas a quarta e última reflexão, que deve nos tirar o medo, todos os medos, né? Até um ditado que diz, né? Para tudo na vida tem jeito, menos para a morte.
Mas para nós não é assim. Para tudo na vida tem gente, inclusive para a morte. A quarta verdade é que Ele controla o nosso destino. E o versículo 8 diz assim, 18, a segunda parte diz assim, eu vou ler a primeira, mas vou refletir na segunda parte. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, esta frase tem muito significado para o nosso destino. Quando Jesus diz que Ele tem as chaves da morte e do inferno, a morte é o estado e a condição de todos os homens quando termina essa vida. Mas o inferno é o lugar para onde muitos vão. E quando diz que Ele tem as chaves da morte e do inferno, significa que Ele tem o controle, não só do nosso estado, da nossa condição de vida e de morte, como também do lugar para onde nós vamos. É Ele quem tem poder para condenar ou absolver. Você sabe que uma chave é um instrumento de acesso. Quando alguém tem uma chave da sua casa, entra a hora que quiser. E a chave serve tanto para abrir quanto para fechar. E quando Jesus está dizendo que eu tenho as chaves da morte e do inferno, significa que para o ímpio, ele vai abrir as portas do inferno por fora e trancar por dentro. Mas para aquele que crê, Ele vai trancar a porta do inferno e abrir as portas dos céus, para que você nunca vá para aquele lugar de perdição. Amém ou não? Então Ele tem as chaves da morte e do Hades. A palavra inferno aqui é Hades. Então Ele tem o controle sobre o nosso destino. Ele tem poder sobre vida e morte de todos nós. Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O máximo que os homens podem fazer com você é tirar a sua vida. Mas Cristo não. Ele tem poder para tirar a vida e para dar um destino. E olha, queridos, isso é muito sério, porque tem muita gente que acredita realmente que chegar no céu é só consequência da morte. Morreu, vai para o céu. Isso é um mito. Isso é mentira, isso não é verdade. Nem todo mundo que vai morrer vai para o céu. Jesus fala muito sobre o inferno, sabia disso? Sobre condenação eterna, Jesus fala muitas vezes sobre isso. Aliás, Ele só morreu na cruz para nos livrar da condenação do inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a sequência do texto diz: aquele que crê não será condenado, aquele que não crê já está condenado. Então nós já nascemos condenados, e no meio do caminho nós temos a opção e a escolha de entregar a vida para Cristo e sermos redimidos por Ele. A palavra redenção, que é muito utilizada na teologia, na Bíblia, ela significa aquele indivíduo que vai ao mercado de escravos, ele compra aquele escravo e decide libertá-lo. Isto é redenção. E o preço que Jesus pagou foi o preço da sua própria vida, do seu próprio sangue. Então, a verdade sobre a morte, queridos, é que só vive eternamente quem nele crê. Diga assim: só vive eternamente quem nele crê. João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode repetir isso? Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Promessa do primeiro e o último, do autor da vida e o salvador do mundo. Segunda verdade sobre a morte é que Jesus é o único caminho para Deus. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Aqui é um artigo definido, é o único caminho, não é um dos caminhos, é o caminho. E a verdade, a única verdade, e a vida, não há vida sem Ele, não há verdade fora dele, não há um caminho que leve para a salvação que não seja Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as religiões falam do homem se esforçando para merecer o céu, todas sem exceção, e todas sem exceção gera um medo gigantesco no coração das pessoas, porque por melhor que sejamos, você sabe lá no fundo que você é pecador, e fica aquela interrogação gigantesca. Só o Evangelho de Cristo é Deus descendo na terra, se tornando homem como eu e você, para viver uma vida perfeita, para poder ser o sacrifício perfeito, o justo morrendo pelos pecadores. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu presente o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui creem em Jesus, meu querido? Abra a tua boca e diga: eu creio em Jesus como meu único Salvador. Aleluia! Ele é o único caminho, Ele é a verdade, não há outro caminho senão por Ele. Mas a vida eterna é uma escolha. João 3:16-18 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a sequência do versículo diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu li uma ilustração real de um juiz numa pequena cidade americana, que ele era odiado pelo dono do jornal, e o dono do jornal vivia querendo acabar com a reputação daquele juiz. E um dia, um amigo muito próximo do juiz cometeu um crime, e o camarada, o dono do jornal, falou: agora eu pego esse cara, porque se ele condenar o amigo dele, então ele é ruim. Se ele não condenar, ele é injusto. E a multa e o crime daquele camarada era pecuniária, era dinheiro que ele tinha que pagar. Então chegou no dia do julgamento, está todo mundo da cidade querendo saber o que o juiz ia fazer. E o juiz condenou o indivíduo, e o que ele tinha que pagar era uma fortuna. Quando terminou o julgamento, ele tirou a toga, desceu lá, assinou o cheque e pagou pelo seu amigo. É isso que Jesus fez. Deus condenou toda a humanidade, mas quem pagou o preço foi Jesus. Amém? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha que você e eu temos que fazer. Eu agradeço a Deus porque eu fiz essa escolha quando eu era muito jovem ainda. Mas o lindo do meu Senhor é que Ele dá a oportunidade até a última hora.
Em alguns momentos aqui da igreja, quando a gente batiza as pessoas, uma vez eu vi um casal muito velhinho. Os dois foram batizados no mesmo dia. Eles deviam ter perto de 90 anos. E eu chorei quando eu vi aquilo, porque eu falei: Senhor, enquanto houver vida, há oportunidade. Então eu queria nesse momento orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você entrasse em espírito de oração, porque a decisão mais importante da sua vida é essa: é escolher a Jesus. É Ele quem será o juiz para muitos, mas será o advogado de muitos outros. É Ele quem está ao lado do Pai, intercedendo por mim e você, que já nos entregamos para Ele. Senhor Deus, eu quero te pedir hoje, Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar com a tua mão direita na vida de todas as pessoas que estão aqui hoje, amedrontadas, ansiosas, abatidas, oprimidas. E assim como o Senhor tocou em João, e ele foi consolado e confortado, eu peço que hoje o Senhor faça isso na vida de todos aqueles que te servem, que te amam e creem em ti. Mas Espírito Santo, eu te peço agora, que assim como o Senhor me convenceu, que o Senhor possa convencer todos que estão aqui, não só nesse templo, mas também os que estão me vendo. Que coisa maravilhosa, que presente extraordinário, chamado a graça de Jesus, porque jamais mereceremos, é tudo por causa dele, e não por aquilo que nós fazemos. Mas Pai, até para crer, nós precisamos do teu Espírito. Então que o teu Espírito hoje venha falar com aqueles que ainda estão em dúvida, que ainda não tomaram essa decisão de maneira definitiva, Pai. Que hoje seja o dia deles entregarem a sua vida, o seu destino. Eu te louvo, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, e por teres vencido a morte, o maior de todos os nossos inimigos. Agora eu quero falar com você que entrou aqui. A igreja fica de olhos fechados. Se você, meu querido, não tem certeza absoluta que Ele já é o teu Salvador, hoje é o teu dia. Hoje é o dia de você se entregar a Ele. A Bíblia diz que é simples. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você hoje, meu querido, foi tocado por essa palavra e quer confessar a Jesus como seu Senhor, para caminhar nesta vida até quando chegar a hora, sendo dele, sendo seu discípulo, eu quero orar por você onde você estiver. Eu vou orar com você e por você. Levante a sua mão, você que quer fazer essa entrega. Graças a Deus, fique com a sua mão levantada onde você estiver. Ah, mas alguém, graças a Deus aqui, graças a Deus ali. Alguém aqui, graças a Deus, graças a Deus. Alguém aqui nesse lugar aqui também. Você que está levantando a mão e entregando o seu coração, quero pedir que você venha aqui à frente. E hoje nós vamos testemunhar a salvação da sua vida. E o teu nome, a Bíblia diz, será escrito no livro da vida. Aplauda a igreja. Hoje é dia de festa. Hoje uma alma está se entregando, mais de uma alma. Saia, meu querido, não perca essa oportunidade. Glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifique a Deus. Senhor, nós oramos para que seja libertação na vida das pessoas que estão, ó Deus, ó Pai, querendo vir, mas de alguma maneira estão sendo amarradas, que elas creiam. Continua aplaudindo, é um tempo de oração. Deus está libertando as pessoas, está libertando elas dos seus temores, do seu medo. Saia do seu lugar, meu querido. Eu entreguei a minha vida para Jesus um dia, hoje pode ser o seu, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Mais gente chegando, pode chegar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, põe a mão no seu coração. Saiba você que a tua oração agora está determinando o seu destino. Porque ele, Jesus, disse: quem crê em mim não será julgado, mas passou da morte para a vida. Então declare hoje, perante todas essas testemunhas e perante os anjos, diga: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida, o meu coração a Jesus. Perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados. Eu sou pecador, mas o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar. Por isso hoje eu te confesso com alegria: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e eu quero viver para Ti até o fim da minha vida, porque eu quero ir morar um dia contigo, Senhor. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom. Eu te recebo. Amém. Aleluia. A igreja aplauda ao Senhor. Queridos, é para valer. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida, eu não senti muita coisa, mas as pessoas me abraçavam e eu dizia: mas não estou sentindo nada. Mas a vida foi transformada. A partir de hoje, nunca mais vocês vão estar sozinhos. Quando estiver desesperado, clama por Ele. Há poder no nome de Jesus. Ele não tem um inimigo que Ele não possa vencer. Quando errar, pecar, confessa a Ele, mas não desiste de continuar andando, porque um dia nós seremos livres definitivamente do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Mas hoje a Bíblia diz que o nome de vocês está escrito no livro da vida e nunca mais ele vai apagar. Creia nisso, é um presente. Aleluia. Eu quero pedir para vocês acompanharem os diáconos aqui. Eles vão fazer mais uma oração. Mas parabéns por esse dia, por essa escolha, pela escolha certa, viu? Deus abençoe. Por favor, acompanhem os diáconos aqui. Orem por eles. Aplauda a igreja. Aplauda. Hoje teve festa no céu, meu irmão. Senta um minutinho, eu ainda vou orar por você. Na vida, até os homens e mulheres mais espirituais podem ficar desencorajados. Só que o desencorajamento que não é tratado gera depressão. A depressão contínua pode levar ao desespero. E muita gente desesperada, por acreditar que não existe um outro caminho, acaba tirando a própria vida. Isso aconteceu com o profeta Elias, o grande apóstolo, não, o grande profeta Elias, um homem sujeito às mesmas tentações. Mas lá no fundo da caverna, Deus estava com ele. E Deus o fez levantar, recobrar o seu ânimo e continuar o seu caminho. Hoje eu quero orar por você que está cansado. Talvez esteja cansado de lutar. Talvez esteja até vivendo uma depressão ou um estado anterior à depressão. Está desencorajado. E hoje você precisa de um toque de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui, eu vou orar pela tua vida. E o Senhor vai te tocar hoje. Senhor, algumas pessoas precisam de um toque de cura.
E tu és o médico dos médicos. Ninguém chegou à sua presença sem ser curado. Então agora eu oro, Pai, para que o Senhor cure as enfermidades, cure os cânceres. Eu oro para que o Senhor cure, Senhor, oh Pai, toda enfermidade no coração, Senhor, enfermidade no estômago, nos rins. Eu oro para que o Senhor venha curar no útero, nos ovários. Eu oro, Senhor, agora pelo sangue que precisa ser renovado, Pai, pelos rins, pelo fígado. Pai, eu oro e eu libero a Tua palavra. Toca, Senhor, agora. Toca, Senhor, nos enfermos e sejam curados. Senhor, há aqueles que estão precisando de encorajamento. Oh Deus, Senhor, não consegue encontrar motivo, alegria na vida. Senhor, encha-os de alegria, porque a Tua palavra diz que, Senhor, é na nossa fraqueza que o Teu poder se manifesta, Senhor. Oh Deus, faz forte ao fraco, oh, dá vigor ao cansado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aqueles que têm, Senhor, lutas na alma, Senhor, que lutam pelos pecados que os assediam, Senhor, também dá vitória, Pai. Oh Senhor, toca na nossa vida, Senhor. Oh Jesus, aleluia. Diga assim, em nome de Jesus, eu recebo o meu Senhor e o seu toque. Eu creio que o Senhor me tocou. Hoje eu entreguei para Ele todas as minhas lutas, os meus fardos, os meus medos, os meus anseios, para a honra e glória do Teu nome. Você que também está nos vendo pela internet, receba a unção de cura, receba a unção de libertação, receba a unção de amor, receba a graça de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe, meu querido.